E olha, um novo decreto publicado pela Prefeitura de Porto Alegre vai restringir mais uma vez as atividades do setor de alimentação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, ainda não, né, Marissa? Já está aqui na linha o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação da capital, Henry Chemlinski. Boa noite, Bives. Tá aqui, ó, Henry Chemlinski. Acho que é assim, Chemlinski. Chemlinski. Agora sim, acertamos. Pronto. Boa tarde, presidente. Obrigado por nos atender ao vivo. É um prazer poder estar conversando com o senhor. Alguns restaurantes já voltaram a operar no sistema de teleentrega, né? E também de pega e leve, antes mesmo das restrições. Como é que vai valer a partir de agora? Como é que fica a situação, presidente? Acho que deu problema na conexão com o presidente. Pois não, voltou? Presidente, como é que fica a partir de agora? Tu tá me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Só abrir a câmera, presidente, por favor. Minha tá aberta. Isso, agora sim, agora a gente está vendo aqui. Presidente, como é que fica a situação agora com bandeira vermelha, presidente? A verdade, referente à tua primeira pergunta sobre a questão do delivery e do takeaway, né? Os restaurantes que migraram, que se aperfeiçoaram nisso durante o período que estava tudo fechado, eles continuaram operando porque descobriram mais uma oportunidade de faturamento, né? E agora estão dando continuidade, a partir de quinta-feira darão continuidade a esse trabalho. A bandeira vermelha e as restrições impostas, ela gera, nós temos sempre um dilema, né? Porque, de um lado, ou nós acreditamos no método, ou nós não acreditamos no método. Se nós acreditamos no método e ele não nos serve, gera o fechamento, etc., é muito fácil eu criticar, né? Então, o importante é que nós acreditamos no método, entendemos as características da bandeira vermelha, entendemos que isso afeta a economia profundamente, e também entendemos que a ideia que o senhor prefeito de Porto Alegre teve de manter os restaurantes abertos até às 17 horas era uma ideia extremamente interessante. Ela não era calcada numa questão de divertimento, numa questão que não fosse atender demandas específicas de um público que estaria na rua e não tem como se alimentar adequadamente. Então, essa visão do senhor prefeito, ela era muito interessante e nós vamos conversar com o Estado sobre isso, porque é uma questão de diferenciação. É 1,5 milhão de habitantes, né? Então nós temos que ter para Porto Alegre alguns critérios específicos, né? Presidente, quem conversa agora com o senhor é Luiz Gustavo e a pergunta é a seguinte: algumas reportagens levantaram a possibilidade de que comida seja jogada fora. De fato, isso procede? Eu, com toda a franqueza, a minha formação nesta área não permite eu pensar desta maneira, tá? Por quê? Primeiro, são 48 horas para nós usarmos os produtos perecíveis, certo? Porque nós fomos avisados ontem, né? E só só vale a partir de quinta-feira, né? Então nós tivemos 2 dias. Ok. Se nós não tivermos movimento suficiente e, infelizmente, sobrar, com certeza, antes de colocar fora, produtos com validade, eles podem ser doados a muitas instituições carentes que necessitam disso. Então, nós também temos que olhar por esse lado. Evidente que nós não queremos que nada vença, que tudo possa ser aproveitado no consumo para gerar a receita para pagar isso. Mas botar fora é outra questão. Botar fora me parece um palavrear equivocado.
Presidente, o setor já tem contabilizado vários prejuízos, né? Isso já é noticiado há algum tempo. Já consegue fazer uma estimativa de perdas futuras a partir de quinta-feira com esse novo decreto, presidente? Eu não posso ser leviano em te dar números que eu não pesquisei, que nós ainda não acabamos uma pesquisa. Nós estamos trabalhando, sim, numa pesquisa para enxergar o que vai acontecer nos próximos dias. Eu, pessoalmente, acredito que este momento vai diferenciar o resto. Aquelas operações que tentaram voltar, que aguardavam a volta, que seguraram funcionários e foram pegos agora com isso, eu acho que algumas dessas empresas, quem sabe, não aguentem não ter o faturamento, né? O que nós sabemos é que enquanto alguém está fechado de forma obrigatória, ele pode falar muitas coisas, né? Eu vou fechar, não vou abrir mais, etc., né? Mas quando abre, quando volta a possibilidade da operação e tu abre, e se tu tem uma volta, se não ótima, uma volta razoável, tu já tira de lado tu fechar aquilo, né? Porque normalmente são sonhos que estão construídos, negócios que levaram anos. Então, essa pandemia vai nos ensinar a conviver com esse gráfico, né? Esse gráfico de que vai para cima e vai para baixo. Essa não vai ser a primeira sanfona, né? Essa não vai ser a última sanfona, né? Essa é a primeira. Mas nós vamos conviver com isso muito tempo, até nós termos vacina ou remédio. Então, prejuízos são grandes, mas nós temos 3 vertentes aí que nós não podemos abrir mão, tá? Que nós não podemos abrir mão. A primeira é nos salvarmos fisicamente, não sermos tragados pela doença. 2, nos salvarmos emocionalmente, também não sermos tragados por essa questão de ficar em casa, de abre, fecha, depressão, etc. E terceiro, nós chegarmos vivos economicamente. Nós vamos ter perdas, mas é evidente que nós vamos ter perdas econômicas, emocionais, vamos ter, como nós vamos ter outro tipo de ganho, né? Agora, mensurar o quanto nós estamos perdendo, eu não tenho para te dizer. O que eu posso te dizer de forma concreta que nós não conhecemos operações, tá, que operavam em shopping center ou em centro de cidade e que reabriram e que venderam mais do que 30% do seu faturamento. Presidente, o senhor acabou de falar em ganho. Existe no seu conhecimento e expertise, com as informações que chegam até vocês, algum tipo de estabelecimento, algum tipo de negócio referente, especialmente, por exemplo, a gente está falando sobre alimentação, por exemplo, que conseguiu, durante a pandemia, se reinventar? A gente fala tanto em inovação. Isso, de fato, está acontecendo com alguém? Eu conheço um caso, tá? Interessante. E não sei se eu posso falar o nome ou não, se vocês autorizam. Pode falar, eu acho que pode falar para ilustrar bem o case, o caso, por favor, presidente. É um restaurante de comida japonesa que ele era fundamentalmente dine-in, né? Era um restaurante, né? E quando foi fechado, nos primeiros dias, ele realmente ficou completamente perdido. O Sambô, lá da Fernandes Vieira, nosso associado. E ele se reinventou. Ele foi para o delivery, para a entrega de tal forma organizado, ele se preparou em tão curto espaço de tempo que as entregas dele não eram pequenas. E tanto é que quando o restaurante pôde abrir, ele ainda segurou a abertura do restaurante por mais tempo, porque a operação que ele recriou
era uma operação que estava indo bem dentro desse quadro. Então, dos exemplos que eu conheço, esse é um caso de sucesso, não de insucesso. Tá? Era uma operação rigorosamente tradicional. E tem um outro agregado a isso. As operações, essas japonesas, a grande maioria se encolheu nesse momento, até pelo tipo de produto. Tá? Então, tinha pouca entrega. E eles aproveitaram bem todo esse momento. Né? E acho que hoje não iriam largar mais esse nicho que eles se prepararam com embalagens e tal. Então, esse eu conheço e acho que reagiu, inclusive, com os pés no chão. Né? Porque a gente conhece, quando bate a crise, que a gente se precipita muito, né? E acaba tomando decisões impulsivas, muito rápidas. Então, esse é um caso que eu conheço. Eu não conheço outros casos de reinvenção que eu poderia te dizer, no meu conhecimento, que deram certo. Perfeito. Presidente, para a gente encerrar, dentro das conversas que vocês mantêm com os governantes, vocês têm dado algumas sugestões. O senhor poderia nos dizer que tipo de conversa vocês estão tendo para tentar minimizar, né, esse impacto negativo no comércio? Nós temos, a nível de transparência, se nós não formos justos com o executivo, tanto estadual quanto municipal, nós estaremos muito errados, porque nós temos canais abertos, diretos, discutimos os protocolos implantados de saúde, de restaurantes, hotéis e de escolas, são protocolos que nós desenvolvemos, entregamos para eles e quase todo foi aplicado. Né? Então, há muita interatividade. É sempre que nos agrada as coisas? Evidente que não. Evidente que não. Mas entre isso e tu dizer que não tem diálogo, tem uma diferença muito grande, muito grande. Tanto o senhor prefeito como o grupo do Executivo Estadual, e eu gosto sempre de ressaltar o nome da secretária, ex-secretária, né, Leni Lemos, que ela realmente era uma pessoa extremamente diferenciada, sempre discutindo as coisas, ou seja, nós não podemos falar de falta de diálogo, não podemos. Né? E quero te dizer para vocês dois e para todos os telespectadores o seguinte: o Rio Grande tem que sair mais forte disso. Tem que sair mais forte disso. E depende de nós, não depende de ninguém mais. Depende de nós nos cuidarmos, depende de nós sermos fiscais da questão da máscara, da questão do álcool gel, das aglomerações, e nós vamos sair mais fortes, porque de alguma forma essa visão que foi trazida, ela, comparando com os outros estados, nós não estamos mal. Perfeito, presidente. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É importante nós ouvirmos aí esse sindicato que representa a hospedagem e alimentação da capital e região. Uma boa noite para o senhor e, como a gente sempre diz, vai passar. Vamos nos cuidar, porque vai passar. Vai passar, isso. Uma boa noite para vocês. Obrigado, presidente.